ainda não viu, vá ver. Se já viu, vá ver de novo. Se você ainda não viu, vá ver. Se já viu, vá ver de novo. Nosso Igarapé Mirim. Muito bom dia, Igarapé-Miri, bom dia, Pará, bom dia, Brasil. Bom dia para você que vai nos acompanhar a partir deste momento, você que vai nos acompanhar em outro momento. Boa tarde para você que vai, quem sabe, nos acompanhar mais tarde. O nosso muito boa tarde, boa noite, enfim. Estamos começando o nosso programa Carmo Lorina TV, hoje entrevistando a doutora Marília Miranda, pré-candidata a prefeita de Igarapé-Miri. E recebemos ela aqui no estúdio, acompanhado de sua assessoria, o padre Josinei, e também o Fuxico. Se chamar pelo nome dele, Vladimir, pouca gente vai entender quem é Vladimir, né? Mas se chamar o Fuxico, o presidente do PRTB, com certeza todo mundo sabe quem é. Então, bom dia, estamos na nossa boa e bonita Igarapé-Miri, a capital mundial do açaí, de 11 horas com mais 5 minutos, desta terça-feira, 23 de junho do ano de 2020. Estamos no estúdio da Banda Atos, na cidade de Igarapé-Miri, a capital mundial do açaí, no estado do Pará, no norte do Brasil, na micro-região do Baixo Tocantins, daqui que nós geramos o nosso sinal. Doutora Marília, bom dia, seja bem-vinda e muito obrigado pela senhora ter aceitado o nosso convite de fazer parte desta série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Igarapé-Miri. Bom dia. Bom dia, seu Carmo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da Rádio Constelação e a todos que vão nos ouvir nesse momento ou em outros, pelo Facebook e outras mídias sociais. Estamos aqui para contribuir para esse debate político e vir com as nossas ideias e informações, conversar sobre um pouquinho de política e as nossas propostas como pré-candidato. Tá certo. Nós vamos chamar os nossos anunciantes e, em seguida, a gente volta com a nossa primeira pergunta, que é perguntando para o nosso entrevistado, neste caso hoje a doutora Marília, das suas qualidades, das suas qualificações profissionais, das suas qualidades acadêmicas. Já já a gente volta com a primeira pergunta da nossa entrevista de hoje. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever. I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow-mo. So tonight we just let go. To the beat and treat every option like.
Ok, estamos de volta com o nosso programa Carmo Lourinho na TV. Hoje entrevistando a doutora Marília Miranda, pré-candidata a prefeita de Garapé-Miri, acompanhado do presidente do partido, o Vladimir, o Fuxico, da Vila de Maiauatá. Doutora, a nossa primeira pergunta é o seguinte: eu gostaria de abrir esta série de entrevistas lhe perguntando sobre suas qualidades profissionais, como começou seu interesse pela política e se, de alguma forma, a senhora já se sente feliz, né, com a vida pública ou se tem alguma decepção na administração pública já hoje. Que julgamento a senhora faria hoje da administração pública do município de Garapé-Miri? Muito bom dia, novamente. Eu sou médica, formada pela UFPA. Esse ano eu estou com 10 anos de formada, em agosto. Sou especialista em clínica médica pela Santa Casa de Misericórdia do Pará. E, atualmente, eu sou residente em cardiologia pelo HC. Além disso, eu sou formada em ensino técnico, em saneamento, pelo antigo Cefet, hoje IFPA. E também, como gosto muito de estudar, eu iniciei um curso de Direito também na UFPA, que eu tranquei no segundo semestre. Tenho algum conhecimento também na área do Direito. A política foi, desde o início desde a minha infância, meus pais eram inseridos em questão de política, mas não como candidatos ou como representante público, mas sim como apoiadores de vários políticos. O meu pai foi presidente e fundador do PL, e o partido, quando a dona Carme Pantoja foi vice-prefeita, o meu pai era o presidente do PL, hoje. E então a minha mãe também sempre foi apoiadora, meu ex-esposo também. Eu sempre fui apoiadora de político, ajudava, gostava de ajudar o povo e tudo, mas nunca me via como uma representante política mesmo, porque eu tinha um pouquinho de preconceito em relação a partidos políticos, tá? E pelo meu perfil, eu sou um pouco tímida e tudo, eu não me via como uma possível candidata. Isso mudou um pouquinho, mudou depois de 2018, foi pela inserção na política do presidente Bolsonaro, que eu fui apoiadora, e depois vi que a política poderia mudar a partir desse momento, e a gente teria uma nova política, uma política mais voltada para os ideais que eu pregava, os ideais conservadores, os ideais da família e tudo. E depois do presidente ter conseguido o êxito de ser presidente, eu fui convidada pelo PSL, pelo presidente Rogério Barra, que é o filho do deputado federal Éder Mauro, para ser presidente do PSL. E a gente começou um trabalho de captar novos atores políticos, pessoas jovens que quisessem, ou com idade mais avançada, mas que tivessem uma visão política diferente, uma visão voltada mais para o todo, para o bem comum, não no anticorrupção, com os valores da família e tudo. O nosso partido depois ficou, o presidente não continuou no partido, e a gente ficou sem o nosso líder, né? Fomos para tentar a aliança, mas não conseguimos para a eleição, e nesse interim veio a visão, a mão de Deus, e nos uniu com o grupo do senhor Vladimir Santa Maria, muito conhecido, pessoa que já foi líder comunitário importantíssimo da Vila Maiauatá, ex-vereador, hoje apto apto com seus direitos políticos. É o nosso presidente. Nós nos juntamos
com os parceiros da vila e formamos um grupo que vem disputar as cadeiras municipais e pleitear também a eleição para prefeito. Então, nós estamos aí com uma proposta de mudança para Igarapé-Mirim. Tá certo. Lembrando, doutora, que os internautas também participam com a gente aqui fazendo perguntas, né? E todos os candidatos que passaram por aqui responderam as perguntas dos internautas, né? Sempre a gente libera 2 perguntas, né, para ser feita pelos internautas. Só o Roberto Pina que respondeu 3 perguntas, né? Ele propôs responder 3 perguntas dos internautas, além das nossas perguntas aqui do programa. A nossa segunda pergunta, doutora, é a pergunta que eu acho que a questão mais emblemática hoje que nós estamos vivendo, que é a questão da saúde. Então, a saúde de Igarapé-Mirim. O que foi feito nesses anos de gestão? Como a senhora vê a saúde na atual gestão? O colapso gerado pelo atendimento das vítimas do Covid-19 serviu para melhorar alguma coisa, algum detalhe? O município recebeu recursos do governo do Estado? É uma pergunta. Quanto? Se a senhora sabe, claro. A senhora acredita que a crise do Covid está controlada ou ainda pode ter um novo surto aí? Eu digo que o sistema de saúde do Brasil ele vai ser dividido entre, a minha opinião, entre antes, durante e o pós o Covid. Então, aqui em Igarapé-Mirim, a gente teve muitos recursos, receberam via governo federal, emendas parlamentares, e esses recursos a gente vai conseguir algum legado, tá? Leitos de UTI que já estão em vias de serem entregues para funcionamento. Tem a promessa do secretário que eu pude ver, ele prometer que a gente poderia conseguir um tomógrafo, que é uma luta, algo que viria somar muito para o nosso município. O nosso município ele é para atendimento de baixa e média complexidade. A gente tem que entender isso. Num primeiro momento, a gente não estava preparado e ainda não estamos totalmente. Tá? A gente viu no final de maio, no final de abril, início de maio, umas cenas muito tristes. Era o que eu pensava que poderia acontecer quando começou essa questão da Covid em março. Eu fiquei muito, muito preocupada, porque a gente não tinha o suporte de UTI e não tinha um tratamento específico para essa doença. Então, se chegasse em Igarapé-Mirim, a gente teria muitas mortes. Era o que eu pensei, né? No primeiro momento, infelizmente, a gente teve algumas cenas muito tristes. Então, a nossa hoje aqui, eu vou externar a minha agradecimento em relação aos profissionais que se uniram através de grupos de WhatsApp e puderam ajudar o município, médicos, eu inserida no meio, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para passar informação, porque no primeiro momento todo mundo estava tenso, não sabia a quem recorrer. Então, a gente se uniu, foram pessoas voluntárias, se uniu, conseguiu atender muita gente, desafogar o hospital, atender muitas pessoas. Identificamos pessoas de grupo de risco, foram medicadas. Então, a gente foi diminuindo. O governo municipal fez a parte dele, comprou medicamentos, iniciou o atendimento ambulatorial. E, no primeiro momento, ainda era um pouco restrito, mas depois foi aberto ao público. Esse atendimento ambulatorial, depois começou a ir para a vila, foi para a Vila Maiotá, e para outros, como hoje está fazendo, estão com ambulatório itinerante. Até ontem, o boletim
nos dava um número de 880 positivos, né? Pacientes que foram testados positivos para o Covid. A gente sabe que esse número é uma subnotificação, né? Tem um número maior. Teve outros profissionais que ajudaram muito nesse momento, como o doutor Alessandro, com a questão do tomógrafo, atendimento, conscientização sobre a medicação, porque teve muita desinformação, muitas pessoas ficavam com medo de tomar, mesmo sendo necessário, ficavam com medo de tomar a medicação. Então, na Vila Maiotá também, houve outro grupo que se criou e hoje ainda está atendendo, com o doutor Miguel, farmacêutico, o Por Amor, o Sopro da Vida, Amor, o Sopro da Vida, um agradecimento aqui para eles, que continuam atendendo pessoas. Ainda se tem casos de comprometimentos graves no pulmão, com necessidade de internação, com mais de 50%. Então, ainda temos casos a identificar. A pandemia ainda existe, ela não já está. Já tivemos o pico, que para mim foi no início de março, e nesse momento foi tomadas as providências, e a questão da limpeza, esterilização de locais foi muito importante nesse momento, realmente. Mas a epidemia ainda existe, né? Precisa se usar máscara, precisa manter o distanciamento social. Quem não precisa sair da sua casa para trabalhar, fica em casa. Mas já temos bastante controle. Aqui o município foi bem. Os leitos da UTI, a manutenção disso precisa de profissionalização e valorização dos profissionais que vão usar essas medicações, que são algo especializado, não é comum, é especializado, precisa de qualificação também para uso, tá? Estruturação e melhora do atendimento de fisioterapia, porque teremos sequelas pulmonares, sequelas motoras desse vírus, e a questão psicológica também, que é muito importante. A questão do sono é muito pertinente em relação a esse vírus, as alterações psiquiátricas e psicológicas. Alguns precisando de medicação, outros psicólogos. Os psicólogos também ajudaram nesse momento via WhatsApp, mas também precisa melhorar a questão do atendimento pessoalmente, porque teremos muitos pacientes com essa demanda. Só lembrando mais que faltou, a questão das vidas perdidas, né? De alguns profissionais da saúde, pessoas que faziam parte praticamente da vida das famílias mirienses, como o doutor Pedro. Tá? Essa demanda de pacientes do doutor Pedro, os idosos que ele atendia, a gestão municipal tem que ficar de olho nisso, porque vão surgir muitas pessoas que precisam de atendimento médico e se consultavam com o doutor Pedro, e hoje não teremos mais ele, né? A partir da pandemia, agora não temos. Igualmente o doutor Valdir na Vila Maiotá. Valdir, né? Que é lembrar a senhora, doutor Valdir. Então, essa questão, a Socorrinho, César, que foram pessoas que ajudavam muito o povo. Então, essas vidas não voltam mais, mas a gente tem que pensar no futuro dos que ficaram e as sequelas que teremos desse vírus, tá? As próximas gestões precisam pensar muito bem nisso. Tá certo. Lembrando que nós estamos também em cadeia com a Rádio Constelação AM 1560 e por todo o sistema de rádio miriense, né, do nosso portal Sistema Miriense de Comunicação. Eu quero mandar um abraço hoje especial para o meu amigo João Borges, que deve estar me ouvindo aí no trapicho do Pé de Boto, aí no posto, no flutuante do Pé de Boto. Ele está aniversariando e já me ligaram pedindo para mandar um alô aí para o João Borges, que é ouvinte assíduo de toda a nossa programação, e está de aniversário. Meus parabéns e obrigado pela sua companhia. A nossa próxima pergunta ainda é falando sobre saúde, a terceira pergunta de hoje, falando sobre saúde, desta feita para
atendimento de pacientes com dependência químicas de álcool e drogas. O que a senhora, como pré-candidata hoje, caso seja eleita prefeita de Igarapé-Miri, qual o projeto que a senhora tem para essas pessoas? Qual o planejamento que a senhora tem dentro do seu plano de governo para o tratamento da dependência química através do SUS? Aqui, nesse momento, o seu Carmo trabalha com essa área, né? A gente agradece a contribuição dele e de outros do Grupo Nova Vida. E, nesse momento, eu queria falar sobre a questão de algo que a gente pretende ter na nossa gestão, que é uma equipe técnica para captação de recursos, planejamento, para projetos, enviar projetos para captação de recursos via federal e estadual. Nós tivemos uma emenda perdida no ano de 2018 pelo delegado Éder Mauro para justamente um centro de reabilitação. Não fomos contemplados com a emenda por conta do projeto que faltou. Então, hoje, o seu Carmo não deveria estar me perguntando mais isso, mas dizendo como seria o apoio a esse local, como era que ia aumentar, como seria o aumento da demanda dos pacientes, como nós estaremos planejando esse centro. E nós perdemos o centro por conta dessa falta de projeto sobre a área, acabamos perdendo essa emenda. Então, a gente pretende que isso não aconteça nas próximas gestões. Esse dinheiro já foi, não tem mais jeito de recuperar, não? Só para os próximos orçamentos, seu Carmo. Agora não tem mais como voltar. Então, infelizmente, a gente perdeu isso. Tem a outra questão sobre o SUS em relação a CAPs AD, né, que são CAPs especializados para álcool e drogas. A gente não tem ainda a população para poder gerar esse convênio, que precisa de 70 mil pessoas. Acima de 100 mil pessoas. 70 mil pessoas. 70 mil? Somos próximos, mas a gente não tem essa demanda populacional para poder fazer o convênio com o SUS. Então, a gente não tem ainda. O que a gente pretende fazer no primeiro momento é ajudar essas ONGs que já tem e as igrejas que fazem esse trabalho muito bem. As igrejas evangélicas, tá? Igreja católica também, nessa conscientização, na prevenção, né? Na prevenção e no tratamento. Primeiro no CAPS, que nós já temos. A gente ainda não consegue fazer um CAPS álcool e drogas por conta da questão do convênio, que a gente ainda não consegue fazer por SUS por conta da população. Mas eu posso falar de um projeto que eu tenho que é pessoal. É um projeto pessoal meu, que é a viabilização de uma Fazenda da Esperança, que é um projeto da Igreja Católica, que é um local rural em que as pessoas podem fazer o tratamento, tem um índice muito grande de recuperação, porque tem evangelização e também trabalho. Então, esse projeto de Fazenda da Esperança, eu conheço os coordenadores da Fazenda da Esperança, que fica na Estrada de Mosqueiro. Então, quando conheci o projeto, eu pensei logo em trazer um para Igarapé-Miri. Então, como prefeita, a gente poderia viabilizar esse projeto para trazer para cá. Então, é um projeto pessoal meu. Tá certo. Nós vamos a um rápido intervalo e já a gente volta. Mas não muda de canal. Rapidinho. Vamos lá e cá. A gente volta já com a entrevista com a doutora Marília, pré-candidata a prefeita de Igarapé-Miri. Tonight we're running on the right track.
Estamos de volta com o nosso programa Carmo Lurina TV, hoje entrevistando a doutora Marília Miranda, pré-candidata a prefeita municipal de Igarapé-Miri. Lembrando que estamos em cadeia com a Rádio Constelação AM 1560 e também com todo o sistema de rádio do portal Sistema Miriense. Quero mandar também um abraço para todo o pessoal em Canã dos Carajás que estão nos acompanhando. Nosso muito obrigado. Obrigado mesmo por vocês nos acompanharem aí em Canã dos Carajás. Então, nós vamos para a nossa próxima pergunta, a quarta pergunta da nossa entrevista de hoje. E a nossa pergunta é o seguinte, doutora. Nesse bloco de perguntas, vamos falar um pouco sobre a cultura do município de Igarapé-Miri. Igarapé-Miri é um celeiro de grandes artistas, músicos, tradições populares. Qual projeto a doutora Marília Miranda, como prefeita de Igarapé-Miri, tem para o município de Igarapé-Miri para desenvolver no município de Igarapé-Miri, com todo esse celeiro de artistas que nós temos, né? E qual a sua ideia em relação a este confinamento, que eu digo, um confinamento, esse isolamento social por conta da pandemia? A senhora, prefeita de Igarapé-Miri, espere em Deus que isso passe logo, que não avance para o próximo ano, mas, se caso avançar, como a senhora lidará com esta situação? Bom, o setor da cultura, dos artistas, foi um dos mais afetados, né, pelo adiamento, suspensão. Isso gerou muitos problemas, questão financeira desses artistas. Então, no primeiro momento, aqui se viu o surgimento das lives, né, que essas lives depois se tornaram canais no YouTube para recebimento de recursos, né? Então, a classe artística, ela se reinventa, porque são criativo, são os nossos artistas, eles têm essa questão de reinventar-se, né? Então, hoje nós temos os canais já do Projeto Meio Dia, das divas. Então, elas tentam se virar, né? Se virar nesse momento. Eu não creio que essa pandemia avance para o próximo ano, né? Nós já tivemos muitas pessoas imunizadas, já a maioria da população, eu creio, que já está imunizada. E falando sobre a questão dos artistas, a gente tem a previsão, né, do Fundo da Cultura, que prevê 2% do FPM para fomentar a cultura no município. O nosso município é muito rico em várias manifestações culturais, como o do seu Carmo bem frisou, né? Somos artistas, muitos artistas, bandas com potencial, mas eu acho que tem que profissionalizar mais, questão de investimento mesmo. O marketing, que antes era também muito usado, o marketing através das grandes redes, hoje está sendo substituído até mesmo na política, pelas redes sociais. Então, o momento é de aproveitar os nossos artistas para demonstrar o que tem de melhor. A gente tem a Escola de Artes, né, aqui no município, com pessoas capacitadas, como o professor Patrick, na frente disso, que é um guerreiro na cultura miriense, está sempre querendo levantar mesmo, mas o município precisa ajudar. O município precisa ajudar mais através da organização dos festivais, tá? Priorizando esses artistas e essas manifestações culturais, e essas manifestações culturais serem vistas por outros e atrair investimento, porque o artista vive do marketing, né? Então, ele vende a marca dele para apoiar outros. Então, aqui em Igarapé-Miri já se vê, assim, quando a gente vê a live das divas, tem várias pessoas que apoiaram elas naquele momento para
para existir. Como o seu Carmo vive disso também, sabe que precisa de apoio. A sociedade precisa apoiar também os artistas, junto com o poder público. Para existir, para o fundo de cultura existir, tem que ter previsão orçamentária, e isso precisa passar pela Câmara Municipal. Aí a importância dos vereadores, né, de se escolher bem os vereadores que vão puxar e Mas ajudar os artistas. Esse 2% já foi aprovado, né? Sim. 2% do Fundo Mas de Cultura foi aprovado, assim também como foi aprovado os 2% do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que até hoje também não sei se é repassado esse dinheiro, infelizmente. Pois é, não é repassado porque não tem previsão orçamentária, eles não colocam como prioridade no orçamento. Então, tem que ter cobrança também dos vereadores, em cima do prefeito, né? Tem que ter não é um lobby, é uma cobrança mesmo. Olha, tem que fomentar a cultura, tem que ajudar mais, tem que ajudar os artistas. Então, e os nossos festivais, né, do Camarão, do Açaí, tem que priorizar esses artistas locais. Fora isso, não são só os artistas do mundo, tem os artistas que são da cultura gospel também, né? Tem as bandas gospel, os festivais gospel, que também tem que ser. Eu já tive a oportunidade de, participando de outros pleitos políticos, receber essa proposta, não para mim, mas para quem eu estava apoiando, de ter um calendário de cultura gospel, de música, de festivais. Já temos, sem um apoio público direto, como Canta Napu, Canta Meruú. Então, isso tem que ter uma ajuda maior do poder público, e essa ajuda também, essa profissionalização tem que aparecer e conseguir recursos através das mídias sociais. Eu acho que é uma ideia que precisa ser um pouco mais lapidada, né? E vamos lá. Vamos receber as propostas também dos artistas, né? A gente não é profissional da área, então a gente recebe as propostas dele e vai analisar o que é melhor para o nosso futuro. Nós estamos aqui debatendo ainda o início de um planejamento para o futuro de Igarapé-Miri. Tá certo. Eu quero mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo através da 1560 e por todo o sistema de rádio do portal Sistema Miriense de Comunicação. A nossa próxima pergunta é a quinta pergunta, que fala sobre os planos para o esporte e lazer. Sabemos que esses dois fatores são muito importantes para a qualidade de vida das pessoas. E qual a vocação de Igarapé-Miri para o turismo? Caso a senhora seja eleita prefeita, qual o projeto que a senhora tem para estas duas áreas? Eu tenho um sonho antigo, eu sou uma amante do esporte, né? Um sonho antigo que todos os que estão aqui na área têm, que é um ginásio poliesportivo. Tá? Esse ginásio atrairia eventos e seria um local onde poderia haver treinamentos de várias modalidades de esportes, como vôlei, basquete. A gente tem um potencial muito grande, projetos na área, com o professor Ciro, o professor John, o professor Cristiano. Então, tem várias pessoas formadas na área da educação física, agora em Igarapé-Miri. Então, esses são jovens talentos. Igarapé-Miri é um celeiro de talentos para várias áreas, entendeu? Não só na área artística, como o seu bem frisou o seu Carmo, mas na área médica, na área do saber jurídico. Então, nós somos uma potência. Precisamos nos tornar mais. A nossa potência precisa ser vista e incentivada. Tá? Os igarapé-mirenses são muito bem quistos em todos os lugares que vão, porque são pessoas inteligentes, pessoas que sabem trabalhar e também tem que ajudar. Muitos querem ajudar o município. Então, a gente está aqui para trazer essas pessoas para ajudar também. Todos com ideias, com o seu trabalho, né, como a gente já faz,
Então, a gente quer que isso fique um pouquinho mais presente nas próximas gestões. Mas eu acho que as pessoas têm que acreditar que o gestor municipal está querendo o melhor para o município. Então, tem que, para poder vir essas pessoas para ajudar mais o município. Então, em questão de... o seu Carmo sabe que ele tem um filho que trabalha na área, né, do esporte de lutas. Como seria importante ter um estádio, um local para trazer um evento de MMA, por exemplo. Então, esse local é um sonho antigo de todos que trabalham na área. Então, o lazer e o esporte não passariam por também um projeto grande, que viria não no primeiro momento, porque a gente sabe que no primeiro ano a gente trabalha com o orçamento do ano anterior. Então, não poderia dizer, no primeiro ano eu vou formar um estádio, então isso aí seria promessa vazia. Tá? O que a gente poderia fazer no primeiro momento é reativar as quadras que a gente tem para poder dar mais visibilidade e ajudar nesses esportes, nos vários, né? Tem os campeonatos de terreno que tem pelo interior. Isso poderia ser ajudado através da Liga Esportiva. Outra coisa sobre o turismo, que também faz parte da pergunta. A gente tem o plano de criar a marca, né? A gente tem a capital mundial do açaí, mas a gente precisa criar uma marca, um logotipo, e esse logotipo seria usado para vários produtos, produção de produtos, como camisetas, chaveiros, imãs, isso tudo atrairia turismo, como acontece no Nordeste. Então, a gente tem o ecoturismo, que poderia ser o ecoturismo do açaí. Fora isso, temos as praias, né? Hoje mesmo, conversando com o seu Fuxico, tem a costa do Marapatá, né? Que são 3 quilômetros de praia, lindas e inexploradas. Então, essa questão da viabilização de estrutura, né? Até mesmo para usar os freteiros e tudo, para levar esses possíveis turistas, tudo isso a gente pretende lapidar e incentivar o nosso ecoturismo do açaí, a criação da marca e os festivais para atrair os turistas. Cada vez mais, a nossa cidade é muito linda, tem que ser melhor explorada, né? Tá certo. Então, nós vamos agora para a nossa sexta pergunta, que é falando da nossa economia, da economia do município de Igarapé-Miri. A nossa sexta pergunta, doutora Marília. O município de Igarapé-Miri é a capital mundial do açaí. Qual foi o volume econômico movimentado pela cadeia do açaí em 2019? Quanto desse recurso foi aplicado no município? E qual a destinação do resíduo? Existe algum projeto para a reutilização dos caroços, né? Caso a senhora seja eleita? Qual o projeto que a senhora tem para esta coisa chamada açaí, que é a base da nossa economia? Eu sempre digo assim, que eu já fui membro da diretoria da Associação Comercial de Igarapé-Miri, que infelizmente hoje acabou, e existem muitos outros municípios que dizem que têm uma dimensão geográfica muito maior do que a nossa, do que o município de Igarapé-Miri, e eles acham que tem mais açaí. E essa luta é uma realidade de outros municípios quererem essa patente do município de Igarapé-Miri. E eu, ouvindo o Leno Júnior apresentando o programa dele pela Rádio Clube, e o Paulo Cacheado brincando com ele, que a camisa do Clube do Remo foi escolhida a melhor camisa do Brasil, a camisa mais bonita do Brasil, e o Leno respondeu para ele, dizendo que não adianta só ter uma camisa bonita, precisa ganhar campeonatos. Então, Igarapé-Miri não pode ser só a capital mundial do açaí, com toda essa mega produção de açaí que temos, mas nós precisamos tirar
proveitos disso, doutora. Nós precisamos tirar a arrecadação tributária disso, porque o município de Igarapé-Miri tem muito pouca arrecadação tributária a respeito do açaí. O açaí precisa deixar muito mais coisas para nós, além de só o nome da capital mundial do açaí. Ele precisa deixar a arrecadação tributária. E qual o projeto que a senhora tem dentro disso aí? A questão tributária é um pouquinho mais complicado, tá? A gente tem o açaí como uma reserva extrativista. Então, o que a gente poderia receber era mais recursos da verticalização. Do caso, seriam as fábricas nos trazer mais recursos. O caso é que, para atrair as fábricas, a gente tem que dar os incentivos. Então, esses incentivos que atraem as fábricas para os locais, né? A gente tem a produção. A produção precisaria se juntar. As fábricas precisariam, como eu conversei hoje mesmo com o seu Vladimir, as fábricas precisariam comprar das cooperativas e do próprio produtor. Aí aumentaria mais a renda do produtor. O município estaria aí como um mediador. A gente não consegue fazer querer uma taxação maior sobre as fábricas, senão a gente acaba correndo o risco delas quererem ir embora do nosso município, e aí geraria um pouco mais de desemprego. Então, é uma equação meio complicada, tá? Então, o que a gente precisa fazer como gestor municipal é agir como um mediador, não atrapalhar essa cadeia, porque é uma cadeia de produção, é algo que não compete ao gestor público, é uma cadeia que é uma cadeia de mercado, é a demanda e a procura, tá? O que a gente precisa ajudar é fazer a fábrica entender que ela também tem que trazer, porque ela recebe incentivo, recebe o fundo do FNO, tem que trazer um pouco de ajudar no município em criação de locais, ajudar na pavimentação das ruas que são esburacadas, por exemplo, pelos caminhões que passam. Então, essa conscientização, a gente precisa conversar mais e trazer um denominador comum, tá? Trazer a fábrica, ajudar a fábrica a trazer os empregos, não sobretaxar, mas fazer eles ajudarem mais os produtores rurais, pequenos, no caso. A gente pensa assim. A gente tem essa visão um pouco mais liberal da economia. Então, por isso que eu estou lhe falando assim. A gente não quer que o empresário fique sendo sobretaxado pelo município. É isso que é a minha visão. Tá? Não é talvez não seja a visão de todos, mas eu tenho essa visão assim. É a visão do presidente, que a gente precisa que a economia flua, com menos interferência do Estado. Então, a gente visa ter o empreendedorismo, as pessoas que têm vontade de empreender, que têm vontade de... Como eu falei, a gente precisa de pessoas que tenham vontade de criar, a gente vai criar marca, as pessoas precisam investir na marca. É a capital mundial do açaí, fazer a estamparia, fazer a produção dos produtos. Então, isso, se a gente tiver em cima, eu quero te taxar sobre isso, eles não vão querer, não vai atrair empresas para o município. É isso que é a minha visão, tá? Outra questão sobre o resíduo, né? Aqui, nesse momento, eu queria fazer um porém sobre a questão do Bolsa Pecúnia, que eu conversei hoje, é um projeto do ex-vereador seu Vladimir Santa Maria Fuxico. É um projeto que precisa ser também melhor elaborado e viabilizado pelo município, que seria algo econômico para o período em que o produtor está na entre-safra de açaí, entendeu? Receber uma bonificação do município. Então, a questão dos resíduos, eles estão sendo usados, né, para a produção
de várias fábricas para a produção da energia termoelétrica. Como é usada a madeira, o caroço de açaí hoje está sendo usado nessas fábricas, entendeu? Além disso, esse caroço ele pode ser usado como adubo. É um adubo muito rico para a produção rural, fomentação da agricultura familiar também, que é algo que a gente pretende também fomentar e incentivar na nossa futura possível gestão. Então, esse caroço pode ser usado tanto nas fábricas, já usado hoje nas fábricas de cimento, até na hidro, já temos informações sobre isso. Ele é até disputado já esse caroço. E também no adubo para a agricultura familiar. Tá certo. A nossa próxima pergunta é a pergunta de número 7, que ainda tem muito a ver com a economia. Igarapé-Miri, ela sempre viveu basicamente dependente de uma economia. Já tivemos a época da cana-de-açúcar, a época do extrativismo da madeira, já tivemos a época da cerâmica, hoje estamos vivendo a época do açaí. No seu governo, a senhora tem algum projeto para o outro tipo de vetores que possa cadenciar um outro tipo de economia, fomentar outro tipo de economia, como a agricultura em geral, enfim. Qual o projeto que a senhora tem, além do açaí, para fomentar a economia do município de Igarapé-Miri? Pois é, a gente pretende diversificar a economia local, tá? Então, a gente já tem alguns projetos na área da aquicultura, a pesca, são vários pescadores, temos colônias, então, e a gente já tem uma parceria com os órgãos do governo federal, a Secretaria Especial da Pesca, tivemos a honra de participar da comitiva que veio prestigiar a abertura da pesca do Mapará esse ano. Então, o secretário especial da Pesca do governo federal quer ajudar o município, quer trazer apoio técnico para ajudar a aquicultura no município. Então, a gente já está nesse projeto aí de ajudar para diversificar. Temos a madeira, que já foi muito, muito mais explorada aqui. Hoje temos alguns projetos já de madeira aqui na região do Meruú. A gente pretende incentivar a construção civil, tá? Porque, além de emprego, gera renda para o município, tá? E vai ajudar nas obras do município que pretendemos gerar. Tá? O comércio varejista da região é muito rico. Temos a questão dos serviços. Os serviços são os mais diversos. Transporte fluvial, como eu falei. Se a gente incentivar o turismo, o transporte fluvial das rabetas tem que ser melhor usado, né? Melhor profissionalizado. Temos os mototaxistas que também rodam a cidade. Temos que ajudar essas pessoas, que muitos ainda não têm a carteira. Então, isso aí o poder público tem que ajudar. Então, a diversificação da economia vai ajudar o município a arrecadar mais também, tá? Sem sobretaxar. É só o aumento, o incentivo. O município não vai estar em cima, vai estar cobrando, tem que pagar essa taxa daquilo. Não. A gente vai ajudá-los a diversificar a nossa economia. Então, a gente pretende ajudar, como eu falei, no cooperativismo, das associações dos produtores se juntarem em cooperativas para poder ter um rendimento melhor, tá? Para poder negociar diretamente com o dono da fábrica do açaí. E outra questão também que eu acho que a gente pode usar, aumentar bastante, é a questão da produção de aves e frangos. Eu acho que aqui tem o potencial para isso, não precisa de muito espaço. Então, poderia ser usado tanto na merenda escolar quanto no comércio, né, para abastecer a economia. Então, alguém que queira, as pessoas que queiram, vejam que o município está querendo ajudar nesse sentido, podem atrair empresas que
que sejam produtoras de aves e ovos, que seriam e ajudariam bastante aqui na economia local. Tá certo. A nossa 8ª pergunta foi tirada de pauta, porque ela é uma pergunta muito direcionada para o gestor atual, então foi comunicado a todos os entrevistados que já foram e que ainda vão ser entrevistados. Esta 8ª pergunta foi retirada. Então, nós já vamos para a 9ª pergunta, que já é sobre as considerações finais, mas antes nós vamos a um rápido intervalo e já a gente volta para finalizar a nossa entrevista com a doutora Marília, pré-candidata a prefeita do município de Igarapé-Miri. Quero agradecer a parceria aqui do meu filho, Antônio, o Toninho, que é o mentor desse projeto também, criador aí do portal Sistema Miriense de Comunicação. Um grande abraço a ele e para toda a sua família na capital do estado, com certeza nos acompanhando. Então nós vamos a um rápido intervalo e já a gente volta para finalizar a nossa entrevista com a doutora Marília e também ouvir rapidamente aí o Vladimir Fuxico, né, presidente do partido PRTB. Tá certo? A gente volta já. Sansei Mercadinho. Sansei Mercadinho. Venha fazer suas compras em um só lugar. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever. I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna be slow. So tonight we just let go. To the beat in the street, every I sing like. Estamos de volta com o nosso programa Carmo Lorina TV, hoje entrevistando a doutora Marília Miranda, pré-candidata a prefeita do município de Igarapé-Miri. E nós vamos para as considerações finais, mas antes da gente fazer as considerações finais com a doutora Marília, empresta aqui esse microfone, que nós não estávamos aqui. Eu quero passar aqui o meu microfone rapidamente aqui para o Fuxico. Se chamar Vladimir, ninguém conhece quem é o Vladimir, mas se chamar Fuxico, todo mundo sabe quem é o Fuxico. Fuxico foi eleito vereador do município de Igarapé-Miri
mais votado, acho, na época, não sei se alguém já superou ele em voto, né, na votação, e hoje está aqui conosco, ele é presidente do partido, do PRTB, é isso? E vamos ouvir. Chico, qual é o recado que você tem para dar para a gente dentro do nosso programa, dentro dessa entrevista da doutora Marília Miranda? Bom dia. Bom dia, Carmo. Bom dia, a doutora Marília. Parabéns aí pela belíssima entrevista. Só a nível de informações sobre a estrutura que está sendo montada, né, por essa construção deste novo projeto que a doutora está colocando, Carmo Lourinho. A gente só quer salientar que o PRTB hoje tem como expressão nacional o nosso vice-presidente, o Mourão, né? E também, a nível estadual, nós estamos aí com o ex-senador Mário Couto, né, que vai ser candidato a prefeito em Belém, e ele vai estar visitando aqui em Garapé-Miri em breve. Dizer que nós estamos nessa reconstrução aí e também querer ou buscar outros parceiros e fazer um projeto ampliado, como a doutora já colocou, algumas situações importantes. E dizer para você que está me escutando, Carmo, em primeira mão, eu já vinha falando isso com a doutora, que nós já estamos, graças a Deus, Carmo, tu conhece a nossa história, nós já estamos com nossos direitos políticos adquiridos, foram 8 anos afastados, a gente acredita que foi por perseguição, mas esse Deus é maravilhoso, mas nesse momento, já recuperado o nosso direito político, mas deixando bem claro que o nosso propósito é fazer uma construção melhor para Garapé-Miri. Nesse contexto, obrigado, Carmo, a gente quer te parabenizar, a gente vem assistindo outras lives e acha que o projeto, parabéns a teu filho, e dizer, doutora, vamos reconstruir, né, um projeto, claro, com outros parceiros, mas que a gente vai estar aí, como Bolsa Pecônia, você já colocou, um desafio que eu vou deixar aqui, para o Carmo estar colocando, você sabe que as barcaças de sojas vão estar sendo construídas, os Pedrais de Lourenço já quebraram, olha o desafio que nós temos, Carmo, quando começarem a cavar, fazer as grandes escavações, nós mandamos medir a frente de Garapé-Miri, são quase 4 quilômetros, foi por isso que a gente tocou a Costa Marapatá como uma opção de turismo para Garapé-Miri, para esse município relevante, e vamos estar unidos, independente até da questão política. É preciso você pensar que essas escavações vão ser o final do resto daquele Mapará que a gente tem. Obrigado, Carmo, muito obrigado mesmo, obrigado, doutora, nossa candidata a prefeita, parabéns. Obrigado, Vladimir. Obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado por você estar conosco aqui hoje. Doutora, não teve nenhuma pergunta para a senhora, só lhe parabenizando. E eu também quero aproveitar para lhe parabenizar, porque todos os internautas estão lhe parabenizando o nosso trabalho, a nossa iniciativa e dizendo, já convidando a senhora, nós vamos ter o nosso debate entre todos os candidatos, os pré-candidatos hoje e os futuros candidatos a prefeito, aqueles que vão concorrer. Nós vamos fazer um debate com todos, já estamos organizando, finaliza no dia 30 de junho agora, e a gente já vai começar a trabalhar na estrutura para esse debate. Quero agradecer minha parceira, a jornalista Selma Amaral, que trabalha conosco, que nos ajuda aí, a todos os nossos correspondentes, em a cidade de Abaetetuba, a Gleice Rodrigues, em Moju, meu amigo Tadeu Miranda, em Cametá, o JB, que está aqui, é o nosso correspondente lá na cidade de Cametá, enfim, meu amigo PH na cidade de Marabá, todos os nossos correspondentes, pessoas que interagem conosco, meu querido amigo, o nosso repórter do Brasil lá na cidade de Tailândia, que também nos ajuda aqui, nos enviando matérias lá da cidade de Tailândia, enfim. E vamos para a nossa última pergunta, já com as suas considerações finais. Gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais e por que a senhora quer ser prefeita de Garapé-Miri.
primeiramente agradecer a Deus por esse momento, seu Carmo, tá? A todos que estão nos ouvindo, que pararam um pouquinho do seu tempo para ouvir nossas ideias, tá? Eu sempre digo que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu sou uma pessoa um pouco tímida, quem me conhece na minha vida pessoal sabe disso. Eu estou aqui como uma pré-candidata a prefeita para ser uma opção de renovação na política de Garapé-Miri, porque a gente, como uma pessoa que ama a cidade, quer o melhor. Quem ama quer o melhor para aquele local que nasceu, que cresceu. Então, eu quero o melhor para o nosso município, como quero o melhor para o meu Brasil, como quis e continuo querendo. A gente tem que, além de rezar, tem que agir também, tá? Então, como homem público, mulher pública, você pode ajudar mais o seu município. Você já ajuda como um cidadão, como pessoa. Mas o político, ele pode ajudar o bem como um todo, o município como um todo. Esse primeiro momento, as nossas perguntas foram um pouco mais direcionadas. Os temas foram mais direcionados, como eu falei para o seu Carmo, como eu comentei com outras pessoas. Mas a gente tem uma visão de que o que pode melhorar o município, claro, economia, tudo, mas a base de tudo é a educação. Então, o que muda realmente o município, um país, é o seu investimento no profissional, na educação. Então, a educação é a base de tudo. Então, foi pela educação que eu modifiquei a minha vida, que muitos modificaram a sua vida. Então, eu tenho muitos planos para a educação, claro que esses precisam ser lapidados e ouvidos da comunidade como em todo. Eu já tive a oportunidade de ouvir algumas comunidades, e eles me falam. O nosso município tem localidades que são multisseriadas, então uma única sala de aula recebe crianças que são do da alfabetização até a 4ª série. Quando eles vão para uma escola que modifica, que tem as turmas, eles sentem uma bala. Então, as mães já me cobraram isso, já falaram. Então, essa melhoria na educação vai refletir no futuro melhor para o nosso município. Então, eu, quando tinha 15 anos, tive a oportunidade de morar para Belém, fui morar na casa do seu Deusdete Pantoja. Eu cheguei lá no ano que ele foi... quando ele se elegeu deputado. Então, eu cheguei em Belém e já fui no meio de uma campanha política. Então, a política já me chamava, eu creio nisso, desde essa época. Então, agradeço muito a Deus pelas oportunidades que tive, pelas experiências, por todos os lugares que eu andei, podendo ajudar a minha cidade. Eu acho que o nosso grupo tem muito a contribuir. Temos candidatos a vereadores que têm trabalho social, pessoas que querem o bem do município. E estamos abertos a novas pessoas que venham se agregar a nós, entendeu? O nosso projeto não é centrado numa figura, não é a doutora Marília, porque a doutora é melhor, porque ela tem estudo, não. É o município de Garapé-Miri. É nós que precisamos crescer. Temos toda a condição de ser um município melhor. Então, é essa a minha visão de política hoje. E é um início de debate, né? Precisamos conversar mais e as pessoas ouvirem as nossas propostas e trazerem também as suas ideias, que são muito importantes. Todos são importantes nessa construção de uma nova Garapé-Miri. Tá certo. Mas chegou uma pergunta aqui, eu vou lhe fazer a pergunta. A pergunta é o seguinte, vem do Nicola Mota, e diz assim: bom dia, Carmo Lourinho. O senhor poderia perguntar à candidata de onde sairia o recurso para o Bolsa Pecônia? Pois é, a gente, como eu falei, o Bolsa Pecônia ainda a gente pretende fazer com recurso municipal. No início, ainda é um projeto embrião, né? O seu Vladimir bem frisou. Temos um fundo, um projeto estadual que está sendo aprovado na Assembleia de criação de um fundo
municipal do açaí. Esse Fundo Municipal do Açaí iria uma parte do recurso para esse Bolsa Pecúnia, tá? Então, essa é o nosso projeto. Não podemos falar totalmente, né, porque não era o objetivo da pergunta, mas é um início. Tem a criação do Fundo Municipal do Açaí, que viabilizaria, no primeiro momento, 10 famílias numa localidade. Então, é algo que ainda começaria pequeno, porque era recurso municipal, mas depois se estenderia à medida em que a gente fosse criando melhores condições, melhor arrecadação no município. Isso é a nossa ideia. Tá certo. Agradecemos a doutora Marília por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui no nosso estúdio, no estúdio da Banda Atos, para nos dar essa entrevista à população de Igarapé-Miri, que hoje, com certeza, terá uma oportunidade, um leque muito maior de escolher o nosso próximo mandatário para o município de Igarapé-Miri, como o prefeito municipal de Igarapé-Miri. Então, por aqui já passaram o professor João Batista Matos, que foi nosso primeiro entrevistado. Tivemos a entrevista também com o atual vice-prefeito de Igarapé-Miri, o Antoniel Miranda. Tivemos aqui também o atual prefeito de Igarapé-Miri, o Antônio Ronélio Rodrigues Quaresma. Já passou por aqui também, já foi entrevistado o pré-candidato a prefeito Marcelo Correia. E já tivemos também aqui a presença do Roberto Pina de Oliveira, ex-prefeito de Igarapé-Miri, e hoje tivemos a doutora Marília. Às 19 horas ainda estaremos entrevistando aqui o pré-candidato Amarildo, e na quarta-feira, amanhã, estaremos entrevistando o pré-candidato Vadinho, e na sexta-feira o nosso último convidado desta semana é o Joca Pantoja, pré-candidato a prefeito. E na próxima semana a gente entrevista o pastor Adoniel Sozinho, o Ítalo Mácula e o Darinho Pantoja. Então, o nosso muito obrigado a todos. Obrigado a todos que nos acompanharam pela Rádio Constelação AM, a 1560, aqueles que nos acompanharam pelo sistema de rádio do Portal Biriense, e a todos que nos acompanharam pelo Facebook, que vão nos acompanhar em outro momento. O nosso já boa tarde agora, né? Já boa tarde, já passamos do meio-dia aí. Nosso muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Até mais tarde, né? Hoje estaremos entrevistando às 19 horas o Amarildo aqui no estúdio da Banda Atos. Obrigado a todos, obrigado, doutora Marília, obrigado por a senhora ter aceitado o nosso convite. Que Deus lhe abençoe, que a graça e a misericórdia de Deus seja com a senhora e com todo o seu povo, e que Deus nos abençoe e nos dê um almoço abençoado. Obrigado a todos e até logo mais na nossa entrevista com mais um pré-candidato desta feita, o Amarildo. Se você ainda não viu, vá ver. Se já viu, vá ver de novo. Se você ainda não viu, vá ver. Se já viu, vá ver de novo. Nosso Igarapé-Miri, alegria do meu povo. Nosso Igarapé-Miri, alegria do meu povo. Nosso Igarapé-Miri, alegria.